O gênero True Crime, crimes reais, estão na moda. São vídeos, podcasts, filmes, séries de TV e, claro, livros. A maioria desses livros é de origem estrangeira e com crimes em outros países. Mas você sabia que o Brasil tem sua própria tradição de livros de crimes reais? Eu vou indicar 3 deles nesse vídeo. Meu nome é Douglas Lobo, bem-vindos ao meu canal onde a literatura é vista por um escritor. Por que Cláudia Lessing vai morrer, de Valério Meinel? Esse livro-reportagem aborda o assassinato da jovem Cláudia Lessing Rodrigues, ocorrido no Rio de Janeiro em 1977. O caso foi amplamente noticiado, quem procurar vídeo no YouTube vai encontrar, e inclusive tem um depoimento recente do delegado que investigou o crime, que ele revela várias coisas que não estão nesse livro, e até onde eu sei não estão em lugar nenhum, então vale a pena dar o procurado depois. Esse livro descreve como inadvertidamente a jovem Cláudia Lessing Rodrigues, levada por amigos, acabou entrando num submundo de drogas que acabou lhe custando a vida. O principal suspeito era um playboy chamado Michel Frank, cuja vida consistia basicamente em usar drogas. Michel Frank era inclusive filho de um empresário que tinha a licença das marcas Mondane, a marca de relógio, quem é dos anos 80 lembra dessa marca, que era uma marca muito prestigiada, salvo engano, da Suíça. Então, Cláudia Lessing, ela foi vítima de uma dinâmica social. Quem morou no Rio de Janeiro sabe como é essa dinâmica, eu já morei no Rio de Janeiro. Você começa o dia ou a noite com um grupo de pessoas, esse grupo se junta a outro grupo, depois se junta a outro grupo, às vezes esses grupos parte vai para outro grupo e parte vai para outro grupo, no fim da noite você acaba cercado de um bocado de gente que você não conhece e que em muitos casos você preferia não conhecer. Foi o que aconteceu com a jovem Cláudia Lessing. A personalidade dela ainda hoje não se definiu ainda se ela era uma boa garota desencaminhada ou se ela era uma party girl, né, uma garota transviada, como se dizia antigamente. Tem essas duas versões. Eu particularmente, lendo o livro e as versões que eu vi, eu não consigo ver uma party girl, não. Eu vejo só uma garota que, evidentemente, gostava de se divertir, como era natural na idade, que nesse ímpeto de diversão, de descoberta, e com alguma ingenuidade, que também é típica da idade, acabou sendo levada para um destino trágico. O Michel Frank acabou fugindo do país antes de ser preso. Uma das coisas interessantes do livro é que o livro, justamente, esse título, Por que Cláudia Lessing vai morrer, ele significa, eu não sei se o autor pensou nisso, se foi explícito ou se foi intuitivo, né? Se foi consciente ou se foi intuitivo, mas significa basicamente que ela estava enredada num conjunto de circunstâncias que tornava a morte dela assim quase que inevitável. Então ele descreve muito essa subcultura de drogas onde ela se inseriu inadvertidamente. E é curiosíssimo porque ele pegou vários depoimentos, ele não omite nada. Então você vê toda uma camada do Rio de Janeiro, da zona sul do Rio de Janeiro, que os cariocas adoram fingir que não existe, né? Mas que existe sim. Então você vê ali o uso de drogas em apartamentos luxuosos, orgias sexuais em apartamentos luxuosos, com todos os nomes dados. É um mergulho bem interessante se você gosta, se você é daquela pessoa que gosta assim, do mundo oculto, né? Onde por trás da fachada bonita, esse livro com certeza é para você, eu recomendo. O caso Lu, Assim Se Lhe Parece, de Carlos Heitor Coni. Esse livro trata de outro caso que foi amplamente noticiado, o caso Van Lu. Um casal de namorados decide matar os ex-namorados da moça para limpar o passado dela, né? Imagina se essa moda pega hoje, né? O cara ia ser 3 anos de matança para limpar o passado de algumas pessoas aí. Mas um livro muito interessante, o caso de Toconi descreve ele e ela, como eles se conheceram, como foi o planejamento, como foi o julgamento, a prisão, etc. O caso de Toconi é um escritor literário, então o livro tem uma qualidade literária, né? É um jornalismo literário. E uma coisa interessante é que os crimes ocorreram na Barra da Tijuca, que na época era inóspita, né? Então é um registro histórico interessante de um Rio de Janeiro que não existe mais. Então, recomendado também. Araceli, Meu Amor, de José Louzeiro.
Em 1973, o cadáver de uma menina de 8 anos, chamada Araceli Crespo, foi encontrado em Vitória, no Espírito Santo, com sinais de violência sexual. A investigação que se seguiu teve áreas de filme de suspense. Testemunhas sendo mortas misteriosamente, policiais enviados para missões suicidas, como se fossem para morrer também, um empresário, filho de um dos suspeitos, que virou auxiliar da investigação e passou a trabalhar contra a investigação para poder proteger os filhos, e por aí vai. É uma coisa absurdamente assim, cheio de reviravoltas, mirabolante, e o José Luzeiro, né, que foi jornalista na época, cobriu o caso para um jornal, depois transformou isso em livro, e é o mais bem escrito dos 3 livros que eu indico aqui. José Luzeiro era um grande estilista, principalmente, e ele não perdeu de vista que, numa situação de crime, uma pessoa já começa tendo perdido tudo, a vítima. E esse livro ele é quase uma declaração de amor para a menina Araceli. É um livro muito tocante nesse sentido, é um livro muito forte. Eu me lembro que eu li ele da noite de sexta para sábado, porque eu não consegui parar de ler. E eu passei o fim de semana mal, por causa do que os 2 suspeitos, eu digo suspeitos porque eles, depois de uma série de reviravoltas judiciais, eles acabaram inocentados, embora o José Luzeiro tenha morrido dizendo que eles eram culpados e foi processado por isso, mas o que os 2 criminosos, quaisquer que sejam eles, fizeram com a menina foi assim chocante, e eu passei o fim de semana mal por isso. Então, assim, se você é muito sensível com crimes que envolvem crianças, talvez seja melhor não ler esse livro. Mas se não, leia. É um livro que, a meu ver, reflete bem o que é o Brasil, como nossas instituições muitas vezes são corrompidas, e no fim as elites mandam, e pessoas como a Araceli, que era filha de um pescador, uma pessoa humilde, ficam sem a justiça devida, né? O dia 18 de maio foi o dia do assassinato dela. Hoje é considerado por lei o Dia Nacional de Combate à Violência e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil. E recomendado, muito recomendado esse livro, muito bom esse livro mesmo, é impactante. Curtam, compartilhem e me digam isso, que livros nacionais de True Crime vocês conhecem e gostariam de indicar. Obrigado, até a próxima.